chaves para gerar grandes conquistas, né? Chaves para grandes conquistas. E nós vamos falar aqui de 5 chaves que são importantíssimas para um tempo como esse. E eu entendo que quando Jesus fala de chaves aqui, ele está falando de autoridade para algumas áreas da nossa vida. Então, chaves são autoridade. Você tem a chave da sua casa? Posso ouvir um amém? Então, você tem a autoridade da sua casa, né? Porque a chave, ela abre portas. A chave te faz ter acesso. A chave te faz entrar em um outro ambiente. Era isso que Jesus estava dizendo a Pedro. Jesus não estava levantando Pedro como o primeiro papa da igreja, como a igreja católica ensina. Jesus estava dizendo: Pedro, eu estou te dando autoridade em algumas áreas da vida, para que você possa construir essa história em direção à igreja. E essas chaves estão liberadas para mim e para você também, porque nós somos igreja. Essa chave não está na mão de Pedro, nem na mão do Papa, nem na mão dos pastores, nem apóstolos, nem bispos. Essa chave está liberada para a igreja, para você também. E Jesus te dá essas chaves para você ter autoridade em algumas áreas. E é sobre isso que a gente quer compartilhar nesse mês de setembro. Então nesse dia eu quero trazer a mensagem ao teu coração chamada A Chave da Liberdade. A primeira chave de uma série de 5. Lendo aqui Gálatas 5 e 2 versículos, mas em todo o contexto, porque todo o capítulo 5... Paulo vem trazer a revelação da liberdade que Cristo ele gera na vida das pessoas, através da pessoa de Jesus, da obra de Jesus no Calvário. Todos assim que creem podem alcançar essa liberdade. E o texto é muito lindo porque diz assim que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então Cristo nos libertou para um propósito específico, para sermos pessoas tomadas de uma autoridade que nos constitui pessoas livres. E eu não sei como você tem aproveitado essa única vida que você tem, mas existem muitas pessoas vivendo de forma equivocada, vivendo mal. Tem muitas pessoas vivendo aquilo que não nasceram para viver, que Jesus ele alcançou para se viver, mas que as pessoas não estão vivendo. E é sobre esse contexto que Paulo vem para a igreja ali para ensinar a igreja. Se Cristo nos libertou, vocês precisam viver como livres, não voltando ao jugo da escravidão. A liberdade, queridos, ela é muito valorizada por todo ser humano, porque nós queremos a liberdade, nós queremos ser pessoas livres, todos nós queremos ser livres. Mas será que todos entendem o que é de fato a liberdade? A Bíblia explica que a verdadeira liberdade só encontramos na pessoa de Jesus, porque a verdadeira liberdade não tem a ver com geografia, com ambiente, tem a ver com a alma. Não tem a ver com o que está fora, tem a ver com como está dentro. Pessoas têm a liberdade, mas não se sentem livres. Talvez eu e você conheçamos pessoas assim, que vão para onde quer, veste a roupa que quer, sai na hora que quer, chega na hora que quer, mas não se sentem livres. Então tem pessoas que estão enclausuradas atrás de uma grade, mas as grades não prendem essas pessoas. Porque a verdadeira liberdade não tem a ver com o externo, tem a ver com o interno. E Paulo alerta a igreja a não viver enredados, mas viver redimidos. A igreja tinha a remissão em Jesus, ou seja, a libertação em Jesus. Mas a igreja estava vivendo aprisionada pela religião, aprisionada por leis, por regras, que mantinham pessoas voltando ao jugo da escravidão. Era isso que Paulo estava falando. E aí Paulo dizendo aí, escutem, porque se Jesus, ele fez tudo isso para dar liberdade a vocês, não cabe mais vocês a estarem desconsiderando o que Jesus fez um dia, mas nos cabe a tomar posse disso e vivermos verdadeiramente. Isso é uma chave que nós precisamos usar na nossa direção. Pedro, mais tarde, o próprio Pedro que recebeu essa palavra de Jesus: eu te darei as chaves dos céus, te darei chaves que gerarão autoridade sobre a sua vida, e uma delas é a liberdade que eu estou alcançando por você. Mais tarde Pedro escreve em 1 de Pedro capítulo 2, 16, Pedro escreve para os irmãos dizendo assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus. O próprio Pedro, que entendeu essa chave preciosa, essa autoridade que gerava no reino espiritual uma realidade para a sua vida, ele escreve dizendo: vocês precisam viver como pessoas livres.
pessoas libertas. E a maior liberdade que você recebeu na vida é a liberdade de você poder escolher. Jesus alcançou isso por você naquela cruz. E o próprio Paulo revela depois dizendo assim que o pecado não tem mais domínio sobre vós, porque você tem a liberdade em Cristo. E essa liberdade te dá o poder de escolher. E se nós desejamos viver assim, nós precisamos trilhar a nossa rota nessa direção, usando essa chave ao nosso favor. Você está me entendendo? Amém? Eu quero fazer uma analogia, porque não existe chave física. O que Jesus está falando é algo espiritual. É uma realidade espiritual que está liberada na minha e na sua direção, que nós precisamos usar ao nosso favor. E usar também na direção de pessoas. E eu queria com você pensar sobre 5 princípios práticos para a vida de uma conquista usando a chave da liberdade. Você topa? O primeiro deles é: não seja guiado pela culpa. Essa chave chamada liberdade, ela tem o poder de tirar a condenação da culpa sobre nós. O que Paulo está falando aqui é que a igreja ainda estava vivendo sob o jugo da escravidão do pecado, da religião, dos dogmas, das leis, do julgamento. E aí Paulo está dizendo aí, Jesus libertou vocês, vocês precisam viver assim. E como eu faço para viver assim? A primeira coisa, não seja guiado pela culpa. É uma escolha, querido, é uma decisão. Existem pessoas que estão sendo guiadas pela culpa, sim ou não? Sim, existem pessoas que fazem da sua vida, direcionam a sua vida baseado nos acontecimentos passados, nos traumas, nas experiências que foram ruins, e que gerou um sentimento chamado culpa, e que eu acho que você conhece bem, porque praticamente todas as pessoas um dia já sentiu esse sentimento chamado culpa. O salmista Davi, que foi um deles, sentiu extremamente culpado pelo pecado que ele cometeu, pelo erro que ele cometeu. O próprio Davi escreve assim, ó: como é feliz aquele a quem o Senhor não lhe atribui a culpa. Como é feliz o homem ou a mulher a qual o Senhor não lhe atribui a culpa. Como é feliz alguém que encontra em Jesus o perdão necessário para frear e bloquear o sentimento de culpa. Porque a culpa é um sentimento danoso que nos prende ao passado. Mas também nós precisamos entender que ele é contornável para um novo futuro. Uma coisa, querida, é Deus perdoar, outra coisa diferente é você se perdoar. Porque a Bíblia nos garante o perdão de Jesus naquela cruz. Mas nem todas as pessoas tomam posse desse perdão e vivem como pessoas perdoadas de fato. Porque existe uma decisão a ser tomada, que tem relação com a sua alma. Tem relação com as suas feridas, com seus traumas. Você precisa do perdão para o seu coração. Para que você escolha seguir em frente, você vai precisar do perdão. Você não precisa viver cheio de culpa, porque Jesus já lhe perdoou. Jesus já libertou você da condenação do seu erro. Jesus já rasgou a sua dívida diante do inferno. Jesus, ele já tomou, sabe, a chave que prendia você, e ele já te libertou dessa condenação de um erro passado, de uma falha do passado. Você pode estar colhendo fruto, mas você não precisa se viver condenando pelo erro que você cometeu. Você não precisa estar limitando a sua vida ou o seu futuro por um sentimento de culpa. Está na hora de você se livrar disso, porque Jesus está te dando uma chave hoje, chamada liberdade, na sua mão. E o que é que você vai fazer com ela? Você pode abrir uma porta que te arranca desse lugar de condenação e de limitação, e você ter acesso a um ambiente novo que Jesus preparou para você. Um lugar como o céu aqui na terra. Esse é para os libertos em Jesus. Quem vive guiado pela culpa, querido, tem um sintoma sobre ele mesmo. Quem vive guiado por culpa, vive culpando pessoas. Pode observar, pessoas que culpam demais outros, normalmente tem alguma coisa que não está resolvida dentro dela. E aí elas culpam as outras pessoas pelo fracasso da sua própria vida, por não alcançar os seus sonhos, pelas suas desistências. Sempre vai haver um culpado, porque na verdade você está sendo guiado pela culpa sobre a sua vida.
Mas está na hora de a gente se livrar desse sentimento danoso, esse sentimento que nos bloqueia, que nos paralisa. Sabe, Romanos 8 diz assim: portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Olha para essa pessoa e diz assim com muita autoridade: não há mais condenação sobre a sua vida. Em Cristo você está livre, liberto para viver o futuro que Ele tem para você. Você pode aplaudir a Ele por isso? Decida não ser guiado pela culpa. Analise as suas decisões, analise sua escolha, se está sendo guiada por um sentimento de culpa, e decida se livrar disso hoje. Mas o diabo vive colocando um dedo no meu rosto, pastor, porque vive me acusando. O diabo é um acusador, ele não vai deixar de te acusar. Mas Jesus é um libertador e Ele nunca vai deixar de te libertar. Se o diabo está te acusando, mostra o seu futuro para ele, porque ele só vai te acusar mostrando o passado. Está na hora de você se levantar e dizer assim: o meu passado é podre, é sujo, é feio, mas o meu futuro é de êxito, é de excelência em Cristo Jesus, e algo novo me espera para frente. Vira a página e siga. Você está comigo? Chave da autoridade te faz estar livre da culpa. Está na hora de você se libertar disso. Mas foi um erro que eu cometi em Jesus, você está perdoado. Em nome de Jesus. Segunda realidade aqui, que a chave da autoridade que precisa gerar na nossa vida é: não seja influenciado pelo rancor. Não seja guiado pela culpa. A autoridade te faz estar livre disso. Não seja influenciado por um sentimento chamado rancor. A liberdade da autoridade também te dá essa verdade. E pasme, mas existem muitas pessoas que estão sendo influenciadas por esse sentimento. E esse sentimento influencia nas decisões diretas com os relacionamentos. Pessoas que decidem se isolar por causa do rancor. Pessoas que decidem se afastar por causa do rancor. Pessoas que decidem errar o alvo por causa do rancor. Decidem quebrar casamentos por causa do rancor. Decidem quebrar relacionamentos de amizade de anos por causa de rancor. Jó 5:2 diz assim, ó: o ressentimento mata aquele que é insensato, mas aquele que é sábio não. Ressentimento mata sim, mas aqueles que não acharam ainda a sabedoria em Jesus, mas aqueles que já tomaram posse dessa autoridade da liberdade em Jesus, nenhum ressentimento vai parar, vai matar, vai diminuir, vai deixar você rebaixado daquilo que Jesus tem para você. Mas lamentavelmente muitas pessoas são influenciadas por esse sentimento. O rancor nada mais é do que um ato de guardar uma mágoa. Porque começa assim, a gente sendo chateado. Depois da chateação, se a gente não resolve, vira uma mágoa. Depois da mágoa, se a gente não resolve, vira um rancor. E tem muita gente assim hoje. E a mágoa, querido, olha, a mágoa, eu amo essa expressão que um dia eu ouvi, que nos faz entender direitinho o que é mágoa. É uma má água. Nós estamos bebendo. O que é mágoa? Uma má água que nós estamos colocando para dentro. E isso um dia vai explodir, vai estourar, não vai fazer bem para você. A mágoa não faz bem para ninguém. É um mal bastante perigoso, que jamais nós devemos colocar para dentro em nosso coração. A pessoa que tem mágoa do seu próximo está fazendo com que o Senhor se afaste dele mesmo, porque Jesus não compatua com o sentimento de mágoa. Deus não entra em aliança com magoados. Porque a mágoa, ela freia um sentimento de amor. E se a Bíblia diz que Deus é amor, Deus, ele se manifesta onde há amor no nosso coração. Deus, ele se manifesta onde a gente não guarda rancor. Sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida? A gente não pode controlar as pessoas e nos magoar. A gente não tem poder sobre as pessoas. A gente não consegue controlar as pessoas na nossa direção, do que elas falam, do que elas pensam, do que elas agem na nossa direção. Isso nunca vai acontecer. Você não tem controle. Eu não tenho controle sobre ninguém. Mas nós temos controle sim sobre a mágoa, aumentar ou diminuir o nosso coração.
Então, para mim, querido, uma coisa que eu guardo no meu coração é que se as pessoas me ferem, me magoam, me chateiam, eu não tenho controle sobre isso, mas eu tenho controle daquilo que está sendo gerado aqui dentro de mim. E eu posso dominar se eu deixo isso crescer ou se eu mato isso logo. Se eu arranco pela raiz ou se eu espero dar um fruto. O fruto da mágoa era um fruto amargo. E quem estiver perto vai sentir a amargura da mágoa. Mas o fruto do amor, ele é doce. E quem está próximo também sente a doçura do amor. Sabe, nós precisamos usar essa liberdade que Cristo nos deu, essa chave de autoridade. E através da oração a gente consegue repreender aquilo que está crescendo dentro de nós. Que tal colocar mais o joelho no chão e repreender com a autoridade que Jesus colocou sobre a sua mão? Você tem uma chave, use. Abra a porta do perdão, do amor. Abra a porta para todo ressentimento sair dentro de você. Sabe, queridos, quando nos permitimos guardar rancor das pessoas, quando nos permitimos guardar ressentimento, nós criamos muros que se tornam difíceis de derrubar e que vão nos isolando. Tem pessoas que levantam muro no lado, na frente, atrás, do outro lado, e vão se isolando cada vez mais, vivendo isolado. Isso é destrutivo demais para a nossa alma, porque nós fomos feitos seres para relacionamentos. O isolamento, a solidão não é saudável para ninguém. Então, se você tem muitos muros erguidos, ou conhece alguém assim, o Senhor te dá essa autoridade, com essa chave da liberdade, para você destruir esses muros e começar a criar pontes no lugar de muros. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 18:5. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Alguém que está ofendido é tão difícil de você conquistar, entrar, porque há uma muralha construída. E essas pessoas não dão acesso a outras. E o texto ainda diz mais, que pessoas feridas, irmãos ofendidos, são como muralhas, são mais difíceis de conquistar do que uma cidade fortificada, e as contendas são como os ferrolhos de um castelo. Olha o que o rancor pode gerar na nossa vida. A gente às vezes nem percebe isso. A gente acha que é normal. Eu me chateei, estou no meu direito de guardar a chateação, eu quero viver a minha chateação até quando eu quiser. Mas você tem esse direito, você tem essa liberdade, porque a maior liberdade, como eu falei, é a liberdade de a gente escolher o que a gente quer viver. Mas saiba de uma coisa, isso só está fazendo mal para você. Porque quem levanta muro e vive dentro do muro, você está afastando as pessoas que estão fora do muro. Então a pessoa que lhe chateou, lhe feriu, ela está vivendo, e você parece que está morrendo. Por isso que Jesus nos alerta, dizendo assim, a gente precisa se livrar desses ressentimentos o quanto antes. A gente não pode estar regando ressentimentos. A gente precisa arrancar pela raiz. Você está comigo, amém? Mas eu não sei como é isso, pastor. Jesus te deu essa autoridade, com essa chave da liberdade. Ele conquistou isso por você naquela cruz. Você só precisa atrair essa realidade sobre você através de uma oração. Jesus, eu estou chateado com essa pessoa me feriu, me enganou, essa pessoa fez isso comigo, me ajuda a tirar esse sentimento de dentro de mim. E assim será, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Se você tem o Espírito Santo, você tem o fruto do Espírito dentro de você, você só precisa fazer aflorar. E aonde há amor, não há rancor, querido. Você pode dizer isso, aonde há amor, não há rancor. Agora, se você der lugar ao rancor no seu coração, mais cedo ou mais tarde, ele vai sair pela sua boca. Porque o fruto vem dos lábios. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E vai sair por formas de queixas. A queixa, querido, ela é um fruto do rancor. E a gente precisa estar muito atento a isso. Porque quem vive influenciado pelo rancor, vive ferindo em nome do amor. Tem pessoas que dizem que ama, mas vive ferindo. Isso não é amor, isso é rancor. E você acha que está em nome do amor fazendo bem, mas você está ferindo pessoas. E Jesus naquela cruz, ao morrer, passar ali horas
depois ressuscitar. Ele fez isso para te libertar desse sentimento que te aprisiona. Ele fez isso para que você seja amor por onde você vá. Então você não precisa guardar ressentimentos. Você não precisa andar ferindo. Se você foi chamado por Jesus para andar amando. Você está comigo? Não use da vingança para tentar aliviar a sua alma. Porque existe uma frase que é muito conhecida, dizendo assim: a vingança é um prato que se come frio, né? Isso é para os que são vingativos, porque ele espera esfriar o prato. Quando ninguém está esperando mais, ele vai lá e diz: ah, agora é a minha vez, chegou a minha hora. Ou então fica dizendo: ah, essa pessoa vai precisar de mim um dia, eu vou esperar ela bater na minha porta. O mundo dá volta, o mundo é redondo. Aí você vai criando isso, vai alimentando uma esperança equivocada de você ter uma oportunidade de vingança. Você não precisa disso. Você precisa, na verdade, querido, é liberar o teu coração dessa pessoa. E você andar amando, ame mais. Quem se apega à mágoa jamais consegue superá-las. Vive diariamente revivendo aquilo que te magoou. Se liberte disso em nome de Jesus. Você tem a chave da autoridade para se libertar de todo ressentimento hoje. Amém? Então não seja influenciado pelo rancor. Terceiro, não seja paralisado pelo medo. Nada pode mudar o nosso passado, querido. Nosso passado não muda jamais. Mas nós temos autoridade para decidir o nosso destino, nosso futuro, sim. Passado não adianta, a gente não volta, não muda, já passou. Mas o que vem diante? Nós temos a autoridade de fazer nossas escolhas corretas. Então não seja paralisado pelo medo. Existem pessoas que estão paradas por causa do medo. 1 João 4,18 diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo é a ferramenta que o diabo usa contra o espírito de ousadia que Jesus nos libertou nele. E nós recebemos de Deus esse espírito. Então quem não entende isso ainda, vive paralisado, sem reação diante dos desafios. Vive com medo de ousar, vive com medo de acreditar que Deus vai fazer, vive com medo de dar o primeiro passo e colocar os pés nas águas, crendo que Deus vai abrir o mar. Pessoas assim, queridos, perdem oportunidades. Por quê? Porque não aceitam correr riscos, tem medo de arriscar, tem medo de confiar. Olha, a raiz do medo geralmente está na família, está na sua formação, está na sua criação, nas limitações que foram impostas sobre você, dos seus pais, nas repreensões de pais na direção de filhos. Normalmente isso gera alguém que é conduzido pelo medo, alguém que vai se tornar um dia, alguém que pode parar rápido pelo medo. Eu gosto da definição que o pastor Bill Johnson fala sobre medo. Ele diz que o medo é a fé no Deus errado. E essa é uma verdade. Enquanto a gente estiver colocando fé no Deus errado, a gente vai viver parado por conta de medo. Quem vive paralisado por conta do medo, vive pela metade. Vive uma vida pela metade. Uma vida está satisfeita com qualquer coisa. Mas Deus tem grandes coisas para você. Você acha que Jesus conquistou o que naquela cruz para você? Uma vida mais ou menos, uma vida pela metade? Não, ele diz: eu te dou vida abundante, vida completa, vida de prosperidade, vida de crescimento, vida de coisas grandes. Não é uma vida de mais ou menos, não é uma vida pela metade, é uma vida em completude. Mas a gente precisa romper com isso, porque o medo ele vem do diabo. E é o diabo que impõe isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, para que você talvez volte a áreas da sua vida que precisam ser resolvidas. Qual é a mentira que o diabo contou sobre você para você mesmo? Qual a mentira que o diabo contou a você sobre você?
que você é um fracassado, que você não dá para nada, que você é assim mesmo, que você nasceu assim, vai morrer assim. Que tal conhecer as verdades que Deus conta ao seu respeito de você? Porque toda verdade, ela tem poder de parar uma mentira. Toda verdade, ela tem a autoridade de paralisar a mentira e o efeito da mentira na nossa vida. Então hoje você precisa lutar contra o diabo usando a palavra. Você só precisa resistir, porque a Bíblia diz assim: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Qual o seu trabalho? Resista. Não aceite as mentiras que o diabo contou a seu respeito para você. Você não nasceu para isso. Você não é assim. Você é alguém bem-sucedido em Deus. Você é alguém liberto em Deus. Você é alguém próspero em Deus. Você é alguém que tem autoridade em Deus. Você é mais do que vencedor em Deus. Essas são as verdades de Deus para nós. E pasmem, mas muitas pessoas preferem acreditar na mentira que o diabo contou. E andam paradas, andam vivendo pela metade. Mas Jesus te deu a chave de autoridade para você vencer isso. Então use a liberdade que Cristo conquistou por você naquela cruz. Faça valer. Jesus não foi ali em vão e à toa. Então atraia essa realidade para a sua vida. Como igreja, nós amamos profetizar essa realidade sobre a nossa direção e a direção das casas. Se Jesus conquistou naquela cruz, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tome posse. Tome posse. Não aceite viver de qualquer jeito. Não aceite viver uma vida mais ou menos. Não aceite viver escravo das situações, dos contextos desse mundo caído. Não aceite viver limitado, porque o seu Pai é o dono de todas as coisas. E Ele já abriu as comportas do céu, a janela do céu, escancarou tudo para a sua direção. Ele já abriu janela, a porta, Ele já abriu, foi tudo. A despensa, a geladeira, está tudo aberto para você. Mas você teima em chegar na casa do seu pai: pai, o senhor tem um negocinho aí para mim? Eu posso pegar um biscoitinho na despensa? Seu pai dizendo: está tudo aberto, meu filho, não tem que pedir nada, você só tem que pegar e tomar autoridade para você. Creia, querido. Jesus disse: tome a chave, Pedro. O que você resolver ligar já está liberado, já está aberto para você. Só que a gente precisa usar essa autoridade ao nosso favor, dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso disso, eu estou precisando, me ajude, me dê, eu quero, porque eu sei que o Senhor tem para mim. Ponto, o Senhor é meu Pai. Jesus disse: qual pai, sendo bom, vai dar? O filho pede um pão, ele vai dar uma pedra. Se um pai material não faz isso, imagina o Pai Celestial, vai te dar o que você não merece? Jamais. Ele só vai te dar coisa boa, coisa grande, coisa excelente, porque o teu Pai, Ele é bom para você. Você está comigo? Então decida não ser paralisado pelo medo. Quarto, não seja confundido pelo materialismo. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando de princípios que a autoridade da liberdade geram sobre nós. E o inverso é também verdade. Porque se a gente não toma posse da liberdade, eu falei, primeira coisa, a gente vive na culpa. Se a gente não toma a autoridade da liberdade sobre nós, a gente vive pelos rancores. Se a gente não toma a autoridade da liberdade sobre nós, a gente vive pelo medo. Se a gente não toma a liberdade da autoridade sobre nós, a gente vive pelo materialismo dessa vida. Isso é tão perigoso. Paulo diz em 1 Timóteo 6,10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça do materialismo, alguns se desviam da fé. Isso é Bíblia, querido. Isso é verdade pura. E principalmente num tempo como esse, em que o diabo tem usado essa arma, sabe? Usando o materialismo para afastar pessoas de Deus. O amor às coisas, aos bens, ao dinheiro, às coisas que ficam aqui nessa terra tem sido tão grande, consumindo tantas as pessoas, que Deus se tornou secundário. A igreja se tornou algo secundário. Vir ao culto se tornou algo secundário, talvez.
E a gente precisa guardar o nosso coração dessas realidades. Não é pecado a gente trabalhar para ter dinheiro, a gente trabalhar para ter uma casa, para ter um carro, para viajar, para curtir a família. Não tem nada errado nisso, mas a Bíblia diz que há um alerta sobre nós sermos confundidos com o materialismo. Nós amarmos demais essas coisas que ficam aqui. Porque olha, se tem uma coisa que eu aprendi, é que os troféus, medalhas, honras que a gente recebe aqui, um dia a traça vai comer tudo isso. Dinheiro na conta, carro na garagem, casa, um dia isso vai ficar aqui. Não há pecado em desejarmos e querermos ter, mas o problema é quando a gente coloca isso à frente de Deus. Então cuidado com os laços da cobiça. O problema não é ter dinheiro, mas é o dinheiro ter você e a mim. O materialismo confunde o princípio do dinheiro, porque o dinheiro é um princípio, o dinheiro é um meio, não é o fim em si mesmo. Só que a cobiça faz a gente olhar para o dinheiro como fim e não como meio. Por isso que as pessoas se matam, as pessoas matam pessoas, as pessoas desconhecem pessoas por causa do dinheiro, porque usam o dinheiro como fim e não como meio. Deus nos deu a oportunidade de termos dinheiro como meio. Meio de quê? Meio de abençoar, meio de gerar relacionamento, meio de a gente poder ajudar a nossa família, meio de a gente poder ajudar a igreja, meio de a gente poder conquistar algumas coisas. Nunca pode ser o fim em si mesmo. Quem coloca o dinheiro em fim em si mesmo, querido, faz de tudo para ter o dinheiro. Faz de tudo para ter o bem. Porque a cobiça tomou. E pessoas se matam. Matam-se de trabalhar por causa de dinheiro. Sim ou não? Sim. Pede bênção de emprego a Deus. Deus abre a porta, nunca mais pisa na igreja. Por quê? Porque estou trabalhando e eu preciso de dinheiro. Está usando o dinheiro como fim em si mesmo. Meu Deus, um dia que eu entendi isso, a minha vida passou a prosperar. Eu era alguém que tinha dificuldade, porque eu vim de uma realidade de dificuldade. Normalmente quem vem de uma realidade de dificuldade olha para o dinheiro assim, como algo difícil de se ganhar. Então algo ralado, eu tinha que vender água mineral, botijão de gás, tinha que vender ficha de orelhão que tinha na porta da minha casa, eu tinha que vender as coisas para ter dinheiro. Então eu cresci assim, ralando. E aí eu comecei a olhar para dinheiro como um fim em si mesmo. Então eu não fazia, eu não pagava. Eu tinha a maior dificuldade do mundo de comprar uma roupa para mim, porque eu era apegado ao dinheiro. Eu dizia assim, não, eu ganhei muito suado para dar 100 reais numa calça. Dou nada. E quando eu dava, eu saía triste da loja. Sério. Eu saía triste. Ela olhava para mim e dizia, está triste, né? Eu disse, estou arrasado. Por quê? Eu não comprasse uma roupa bonita. Meu Deus, 100 reais numa calça. Eu suei tanto para ganhar. Porque eu estava confundido, querido, pelo materialismo. Você está entendendo? Porque eu olhava para o dinheiro como um fim em si mesmo. Mas quando Deus despertou no meu coração essa realidade, acabou, querido. Porque eu entendo que o dinheiro é um meio. Ou seja, o dinheiro vai me fazer levar até um lugar que Deus quer que eu esteja. O dinheiro vai me fazer ter algo que Deus quer que eu tenha. Então o dinheiro é um meio. E se o dinheiro é um meio, eu preciso colocar na mão de Deus. Porque se Deus disse que eu vou ter, então Ele vai providenciar o que eu preciso para ter. Acabou. Não vai faltar recursos para você, se você tiver esse entendimento. Acredite nisso que eu estou lhe dizendo. Porque é Bíblia. No dia que a ficha cair e essas chaves for viradas na sua vida, você não vai ter mais necessidade nenhuma. Você não vai faltar recurso. Porque se Deus falou, Ele vai providenciar. De onde vem? Não importa de onde vem. Deus faz surgir pessoas na sua frente para abençoar você. Mas não vai faltar. Isso é uma mentalidade próspera. Porque prosperidade não tem a ver com números na conta. Prosperidade tem a ver com a forma que você olha para o dinheiro. Você quer ver alguém próspero? Ele pode ter só 10 reais no bolso, mas ele sabe que aquele 10 reais é um meio de levar ele a algum lugar, de fazer com que ele possa dar a oportunidade dele abençoar. Isso é uma pessoa próspera. O que não é uma pessoa próspera? Ele pode ter milhões na conta, mas é avarento, seguro, não abençoa ninguém, não ajuda ninguém. É muito suado. Você conhece pessoas assim? Você conhece.
Na hora de pagar uma conta, se tem uma coisa que eu sou liberto, é disso. Na hora de pagar uma conta, eu não faço matemática aqui, deu quanto a conta? R$112. Tem quantas pessoas? 4, 5, eu não gosto desse negócio. Tem 5 da mesa, vamos dividir, ficou R$23,95 para cada um. Vai pegando as moedas aí, meu Deus do céu, esse negócio do meu lado me consome. Aí eu vou e diz assim, quanto é a conta? É 190, deixa que eu dou 100 e você dá o restante. Pronto, acabou, está resolvido. Não é porque o Senhor tem hoje, não é porque eu tenho, não é porque o Senhor me tratou com a minha mentalidade sobre dinheiro, sobre bens materiais. Eu não sou apegado a nada nessa terra. Tenho cuidado com as minhas coisas diferentes, mas eu não sou apegado, porque Jesus conquistou essa liberdade lá na cruz, por mim e por você. Você está entendendo? Ainda existe muitas pessoas apegadas ao materialismo? Dentro da igreja? Existe. Infelizmente existe, porque falta ainda tomar posse dessa chave chamada liberdade. A liberdade que vai te libertar da prisão dos bens materiais. E você vai ser mais próspero do que você imagina. Acredite nisso. Amém? Por último, para a gente encerrar e não menos importante, não seja atraído pela provação. Gálatas 1:10 diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria eu servo de Deus. Paulo não diz que ele não tem que agradar as pessoas. Paulo está dizendo que ele não é atraído por essa prisão. Tem pessoas que são aprisionadas pela aprovação. Pessoas que só fazem as coisas buscando a aprovação de pessoas. Pessoas que estão aprisionadas por esse vício de receber um elogio, de receber uma curtida, de receber um coraçãozinho, de receber um muito obrigado, de receber um olhar diferente. E aí você vai conduzindo a sua vida nessa prisão. Isso é uma prisão. Paulo está dizendo à igreja de Gálatas mais uma vez: vocês precisam viver libertos como Cristo conquistou aquela liberdade na cruz. Por acaso eu vivo preso buscando a aprovação de pessoas? Não, se eu vivesse assim eu não seria servo de Cristo, porque vai dar errado. Ou você vai buscar agradar pessoas, ou você vai ter que agradar a Deus. E agradando a Deus, você às vezes vai ter que desagradar pessoas. É uma escolha. Muitas pessoas nos dias que a gente está vivendo têm uma necessidade incontrolável de afirmação. E são incapazes de se sentirem bem consigo mesmas sem a afirmação. Essas pessoas com vício de aprovação passa todo o tempo em uma luta constante sobre a baixa estima. O problema dessas pessoas, na verdade, é a baixa estima dela mesma. E ela precisa da aprovação do outro. São carentes. Pessoas carentes buscam aprovação. E é por isso que muitas pessoas, se frustram com pessoas. Porque, na verdade, as pessoas não conseguem suprir a sua carência. Porque a carência só é suprida em Jesus. Não siga a multidão, amém? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: não siga a multidão. Porque quem segue a multidão vai acabar se perdendo no meio da multidão. Tem algo chamado vício de agradar a todos. Tem pessoas que são viciadas nisso. Assim como são viciados na bebida, na droga, são viciados em agradar todo mundo. Sabe uma coisa que Deus tratou no meu coração também sobre essa área? Deus deixou muito claro: você não vai agradar a todos. Não tem como. Então é melhor você se libertar disso. De querer sempre estar agradando a todo mundo, vai dar errado. É melhor que você, de fato, decida agradar a Deus. Decida ter a aprovação do seu pai. Para ter a aprovação do seu pai, você não precisa estar dando com a mão e mostrando que a sua mão foi dada. Jesus ensinou isso para provar a aprovação do pai. Ele diz assim: vai lá, entra no teu quarto secreto, fecha a porta no teu quarto secreto. Ninguém está te vendo, você não precisa da aprovação das pessoas.
Você não precisa estar aqui, Senhor, em nome de Jesus, para que as pessoas te admirem, que você ora. Bom, bonito a oração. Não, Jesus, ora no secreto lá, porque o teu pai que está no secreto, ele vai te ver no secreto, e ele vai te aprovar no secreto, honrando você publicamente. Jesus ensinou, está jejuando? Tá, lava teu rosto para que as pessoas não olhem para você. Está sofrendo, mas tem gente que jejua e fica, ai meu Deus, ai. O que foi, irmã? É porque eu estou no jejum. Você não precisa estar dizendo que está no jejum. Ainda bem que ela riu, né? Você não precisa estar dizendo às pessoas que você está fazendo algo. Você entendeu ou não? Em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. Seja livre em Jesus da aprovação das pessoas. Você não precisa, líder, provar nada. Sabe uma coisa que eu ouvi do Salomão, tão simples, mas que me fez entender que eu estou na rota certa. Salomão disse, pastor, uma coisa que eu observei no senhor, o senhor não precisa ser aprovado, o senhor não precisa da aprovação das pessoas, o senhor não precisa se vender. Eu não vejo o senhor se evidenciando, não vejo o senhor falando nada. Mas tem muita gente aí pelo Brasil, que quando a gente senta para conversar, as pessoas começam a se evidenciar porque querem a aprovação das pessoas. Eles, uma coisa eu admirei quando eu cheguei aqui, porque eu fui buscar ele no aeroporto, eu nem disse que era o pastor da igreja, ele entrou no carro, eu conversando com ele, ele achou que era um irmão enviado pelo pastor. Parei na farmácia, ele disse, eu estou precisando comprar um soro, eu disse, eu vou comprar agora. Parei, desci, fui comprar um soro para ele, sentei no carro, estou precisando de maçã, eu disse, vamos comprar agora. Desci, comprei a maçã para ele, deixei ele no hotel conversando. Quando ele chegou à noite aqui, foi que ele veio saber que eu era o pastor da igreja. E ele disse, isso me tocou muito, porque eu não estou acostumado a isso aí fora. Para você ver o nível do que as pessoas hoje estão aprisionadas. Isso é uma realidade. Mas a gente precisa tomar essa autoridade e liberdade em Jesus. Diz assim, a única pessoa que eu preciso da aprovação é do meu Pai. Para a aprovação dele eu preciso fazer aquilo que ele me disse para fazer. Então se ele disse, estou jejuando, lava o rosto, para que as pessoas não precisem ver que você está sofrendo pelo jejum. Se dá uma oferta com a mão, você não precisa dizer, eu dei tanto, viu? Para que as pessoas possam te aprovar. E olha, querido, isso é tão libertador. Sabe, eu ando assim. Tão libertador. As pessoas não precisam, você não precisa dizer nada para mim, para buscar a minha aprovação. Porque se você é aprovado pelo Pai, Ele vai evidenciar você. E a gente normalmente vai perceber na sua vida o que você está fazendo. Poxa, essa mulher é uma mulher de oração. Ela não precisa estar orando aqui para dizer que ela é uma mulher de oração. Porque o Pai honra publicamente aquilo que está sendo feito no secreto. Isso é libertador, querido. E esse é o tempo que o Senhor está te chamando para viver isso. Use essa chave. Essa é só a primeira chave. Chave da liberdade que Jesus alcançou por mim e por você.